3 e 1 aqui oficialmente no meu. Vamos começar. Gente, boa tarde para todos. Meu nome é Aparecida Amaral, para quem não me conhece. Sou consultora pela Implanta Consultoria e estamos aqui hoje juntos. Queria agradecer a presença de cada um de vocês, né, por dedicarem um pouco do seu tempo para que possamos trocar ideias, né, e falar um pouco sobre o plano de reestruturação pós-crise, né? Por que que eu pensei nesse tema? Porque nós estamos vendo que as organizações nada mais vai ser como antes, né? Todos nós, enquanto profissionais, enquanto empresas, estamos passando por um processo de modificação e nós precisamos adequar a nossa forma de trabalho para essa nova realidade. Mas eu não vou conduzir esse bate-papo sozinha, eu chamei uma colega consultora também da área de processos, a Larissa Hora, já ela se apresenta, para que a gente possa conduzir. E a ideia dessa mentoria é justamente um bate-papo, tá? Então, a qualquer momento que vocês precisarem, pode abrir o microfone, trocar ideia ou colocar no chat. A gente preparou uma apresentação para nortear essa nossa conversa, mas o objetivo é que vocês consigam sair daqui com um norte, com uma receita que vocês possam amanhã já conseguir implementar na empresa de vocês e conseguir fazer a diferença aí e colocar em prática, tá ok? Vou pedir para a Larissa se apresentar e aí a gente começa. Boa tarde, pessoal. Gostaria de, antes de falar sobre mim, agradecer o convite da Aparecida, né? Fico bastante agradecida mesmo em ter contato com todo esse pessoal e ajudar vocês de alguma forma, né? Como ela falou, a gente pensa em algo realmente para ser aplicado imediatamente. Então, é um prazer para mim estar partilhando desse momento com vocês. Espero conduzir também de uma forma que gere aprendizado para todos. Tá? É isso aí, Agora, falando um pouquinho sobre mim, a gente vai falar um pouquinho lá na frente, não é? É isso aí. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para que a gente consiga. O pessoal está chegando aí. Bem-vindos todos. Iniciamos pontualmente às 3 horas, mas já nos apresentamos. Meu nome é Aparecida Amaral, para quem não me conhece. Larissa vai me ajudar nesse bate-papo. E aí, a gente vai iniciar aqui a apresentação. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para que a gente possa iniciar. Mas como eu falei agora há pouco, a ideia é um bate-papo. Então, a qualquer momento, vocês podem me interromper, podem levantar a mão, podem falar no chat, que aí a gente troca uma ideia. Todo mundo está conseguindo ver a minha tela? Coloca lá no chat se está todo mundo conseguindo ver. O José colocou que sim, o Eudes também. Muito bem. Então, vamos lá. É isso aí. Nós escolhemos esse tema, plano de reestruturação pós-crise, com o objetivo de a gente conseguir traçar, como eu falei para vocês, uma receita de bolo para que vocês saiam daqui com missões. Vamos fazer algumas paradas e vamos estabelecer algumas missões para que vocês coloquem em prática, tão logo a gente termine aqui a nossa mentoria. Então, já nos apresentamos brevemente. Meu nome é Aparecida Amaral, Larissa. E aí vamos estabelecer alguns acordos aqui para a gente, ao longo dessa 1 hora que nós vamos estar reunidos. Eu vou pedir para vocês manterem sempre o microfone no mudo, né? Caso precisem falar ou perguntar, vocês liberam, e em seguida vocês colocam no mudo também, para que a gente consiga ouvir todo mundo, um de cada vez. Sempre que precisar fazer uma pergunta, registra no chat também, porque aí não tem risco de a gente perder nenhuma pergunta. A mentoria ela terá duração de 1 hora, e ao final todos vão receber essa apresentação por e-mail. E uma dica super importante, tenha papel e caneta em mãos, porque vai ser muito importante para as atividades que nós vamos realizar, tá ok? Então vamos lá. Nós vamos conduzir a nossa mentoria baseado em 3 pilares.
planejamento, sobrevivência e reestruturação. Nós vamos passar por cada um deles e a ideia é que vocês saiam com ações práticas e objetivas em torno desses 3 pilares. O primeiro deles é planejamento. Por que a gente escolheu o planejamento? Porque a gente entende que para sair de qualquer situação é essencial que a gente planeje, que a gente consiga enxergar no futuro. Tem alguns exemplos práticos de algumas organizações que conseguiram obter um bom desempenho e hoje estão preparados para enfrentar essa situação porque já vinham se planejando desde antes. Mas a maioria das empresas, o cenário é bem diferente, né? Todo mundo foi pego de surpresa com essa situação e nem todas as empresas estão preparadas para passar por essa situação. E aí, nós temos a primeira missão para vocês. Eu vou pedir para vocês olhar para o cenário atual da empresa de vocês e identificar os pontos fortes e fracos de adequação a essa nova realidade. Eu vou abrir aqui, conseguir enxergar vocês de novo. Quem aqui tem empresa e qual segmento? Coloca para mim aqui, por favor, no chat. Todo mundo tem consultoria em gestão. Vamos lá. Vacinas, consultoria empresarial, sistemas de gestão, ok. Soluções empresariais. Muito bem, temos alguns segmentos aqui. Então, a primeira missão que eu gostaria de estabelecer para vocês é pegar papel e caneta e pensar nessa pergunta aqui. Qual é o cenário da sua empresa atualmente e quais são os pontos fortes da sua organização? A empresa de vocês estava preparada para essa situação? Como que isso estava sendo encaminhado? E aí eu coloquei aqui algumas perguntas para auxiliar vocês. A empresa já tem site? Já tem presença na internet? Como você classifica essa presença da sua organização nas redes sociais? O quanto que a sua empresa é ativa, o quanto que a sua empresa se mostra para o mercado? Porque uma das coisas que a gente tem observado é que o modo de consumo, ele mudou radicalmente. Se antes o consumidor ia para a empresa adquirir os produtos ou serviços, hoje a gente precisa pensar em outras formas de entrega desses produtos e serviços. E uma das formas, uma dessas formas é a forma digital. Quais são os seus canais de atendimento hoje? O quanto que a tua empresa está preparada para atender o seu cliente sem necessariamente trazê-lo para dentro da sua empresa e o quanto ela está preparada para fazer as entregas. E, por fim, como é feita a aquisição dos seus produtos e venda dos seus produtos? Você já tem estratégia online ou não? Vou convidar aqui a Larissa também, ela está ali acompanhando. E aí, Larissa, o que é que você acha? Assim, interessante vocês serem bastante sinceros nesse momento, não é? Porque a parte de você elencar tanto os pontos fortes como fracos, você já tem que ter um certo autoconhecimento da sua empresa. Então, quanto menos você esconder os seus pontos agora, melhor, porque é a hora que a gente vai elucidar essas características para a gente poder agir com eles, né? Daqui a pouco a gente vai ter uma pergunta um pouco mais específica que vai direcionar muito o nosso pensamento daqui para frente. Então, na hora de responder, tentem ser o mais realistas possível. Exatamente. E aí, tem algum forte, algum que queira compartilhar aqui conosco? Quais são os pontos fortes hoje da empresa de vocês nesse novo cenário e quais são os pontos fracos também? Por quê? Quando a gente olha para os pontos fracos, a gente tem a oportunidade de aprender com eles. Tem alguém que queira compartilhar aqui conosco? Vai ganhar um ponto na Francisco deu média. ali.
Vamos lá. Uma das coisas que eu percebo bastante no mercado é a questão da entrega dos produtos e serviços, né? A gente a Thaís colocou ali que atende a domicílio. O que é que a gente vê? As empresas elas estão precisando se readequar nessa nova dinâmica. Então, se antes o cliente vinha adquirir os produtos e serviços da empresa, hoje a gente precisa definir estratégias para fazer com que o nosso produto e o nosso serviço ele chegue até o cliente. Então, essa é talvez a principal mudança que nós vamos ver nesse cenário hoje, e é o principal carro-chefe que a gente precisa trabalhar nas nossas organizações. A Fernanda falou que quer compartilhar. Vamos lá, pode falar, Fernanda, pode abrir o seu microfone, se quiser abrir a câmera também, fique à vontade. Oi, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Seguinte, a minha empresa, ela trabalha com permutas corporativas, né? Certo. E como que a gente estava já desde antes se preparando para alguns cenários, não só esse do Covid, mas outros cenários aí dos pequenos, médios e grandes empresários. Entender que a gente tem que criar alternativas para que as negociações possam sempre fluir, né? Então a Trox veio com mais uma forma de pagamento dentro do universo aí, e com essa questão do Covid, ela é uma alternativa atualmente para as empresas continuarem negociando mesmo enquanto estamos quase todos parados, né, ou parcialmente parados. Então eu Então, quero no caso, a sua compartilhar. empresa, ela trabalha permutando produtos e serviços com outras empresas. O lema da empresa é: compre o que você precisa, ofereça o seu produto e com ele adquira o que você precisa. Básico assim. Entendi. E hoje você já tem uma forma online de fazer essas entregas? É uma plataforma online de Certo. associados e são vários nichos de mercado. Então, na verdade, a entrega ela é variada, né? Então, pode ser uma entrega online, como um curso, uma mentoria, pode ser uma entrega física, mas a Trox é a base das negociações. Então, essa entrega mesmo vai ser individual. Então, como que a Trox entrega para o associado? A gente fazia contratos tudo manual, tendo exigência de assinatura manual, e hoje tudo online, né? Então a gente teve que se adaptar, inclusive as reuniões com empresas presenciais foram feitas na forma online. Então é um período de adaptação nesse sentido. Então teve uma mudança, sim, uma guinada muito grande no perfil. Teve toda uma mudança de mindset, né? Mas vocês já vinham da cultura do online, mas vocês tiveram que adequar os seus processos para conseguir fazer essas entregas, né? Tem outras empresas também que trabalham com a questão do atendimento ao cliente, né? A Thaís, ela está aqui participando também, a Thaís é uma das minhas clientes, e aí uma das coisas que a gente fez, Thaís, se me permite, viu? Se tu quiser abrir aí o microfone para compartilhar também essa experiência, uma das coisas que a gente fez, ela deu um joinha ali, uma das coisas que a gente fez foi facilitar o atendimento ao cliente. Então, a gente criou canais de comunicação com o cliente, onde ao invés de ele ir lá fazer o cadastro, a Thaís é da empresa de vacinação, então, ao invés do cliente ir lá fazer o cadastro, ele já faz esse cadastro online por meio das redes sociais e a informação já é integrada ao banco de dados dela. Então, foi uma das formas também que a gente conseguiu de facilitar essa interação com o cliente. O Willer Amaral perguntou onde que você fica, Fernanda? Onde fica a sua empresa? Então, como a Trox é uma plataforma online, a gente é nível Brasil. Então, Aham. de qualquer lugar que você tiver, você pode se associar. São em torno de 1.200 associados e fazer negócio entre si, né? Então, isso que é Fernanda, acho que legal. você vai gostar da novidade que eu vou falar daqui a pouco. Os demais colegas que estão participando, alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Como que está a posição da empresa de vocês atualmente? Se vocês estavam preparados, se não estavam? É sempre mais difícil falar de si, né? Mas eu tenho certeza que todo mundo já anotou e já colocou aí, né, esse exercício, né?
quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos. O Wagner colocou aqui no chat que nunca imaginou a possibilidade de passar por essa situação, então a resposta é não, não está preparado. Wagner, quer falar um pouquinho sobre isso? Acho que é interessante que vocês realmente tragam essa visão. Olha, a gente não fez, mas essa é justamente a oportunidade para vocês começarem a fazer. Então, É pode isso. ser um ponto só de cada um ponto forte, um ponto fraco já é um bom início. Se quiserem dividir Exatamente. aqui, vocês já vão ajudar talvez outras pessoas. Exatamente. A ideia é a gente fazer um bate-papo mesmo, a gente conseguir trocar ideias e se ajudar. A Thaís colocou ali no chat que a funcionária dela já estava falando que facilitou o processo, otimizou o tempo, reduziu o tempo do cliente na clínica e a agilidade no atendimento. Como ela trabalha com serviço de saúde, que envolve a questão de aglomeração e tudo mais, então é mais um ponto, né, a ser observado, né? O quanto que essas mudanças elas vão impactar na satisfação do cliente, o quanto que isso vai ser positivo para o cliente ao receber essas mudanças. Consegue me ouvir? Consigo. Já já a gente conversa, Gustavo. Bom, deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Pronto, aqui. Bom, eu nunca imaginei, né? Eu estou com 50, vou fazer 59 anos, nunca me imaginei numa situação como essa, onde o mundo todo parou por causa de um vírus. Uhum. Passamos por diversas situações e foi a primeira vez que eu vi o mundo parar. Não foi só o Brasil, não. Mas para a gente que está lidando com o dia a dia, no primeiro momento foi como se tirasse o chão da gente. Então dá aquela sensação de pânico, de medo, sem saber o que vai acontecer. No primeiro momento foi esse. Eu já vinha me preparando já há algum tempo, digitalizando meus serviços de consultoria. Então, mesmo assim, já foi uma grande surpresa. Mas depois de passado, acho que os primeiros 7, 8 dias, a gente foi entendendo que não tinha como lutar contra Como fugir disso, né? não tinha como e a gente tinha que, como o pessoal fala, é o que tinha para hoje, né? É Então, o que tinha para a hoje. gente foi se adaptando. E você abriu muito bem sua reunião no primeiro momento, dizendo que o mundo nunca mais vai ser igual. E eu estou acreditando mesmo nisso, né? Estou desenhando novos produtos, estou desenhando novo posicionamento. Ninguém sabe de fato o que vai acontecer. A gente tem Exatamente. centenas de especulações e tudo mais. Mas meu pai, que é militar, sempre me ensinou uma coisa assim: se você quer a paz, se prepara para a guerra. Então, eu acho que a gente está, dentro da minha empresa, se preparando para uma situação muito difícil. Você falou uma palavra-chave, planejamento, né? O momento agora é olhar para dentro, levantar os pontos fortes, os pontos fracos e partir para o planejamento. Ficar sentado em Obrigada. cima do problema, esperando que Isso, ele passe, não vai resolver. Ficar sentado em exatamente. cima do problema, reclamando do governo, reclamando do concorrente, reclamando do que é justo, o que não é justo, também não vai resolver. No final das contas, você vai descobrir que você está sozinho diante das suas escolhas. E é isso Exatamente. que eu tenho acreditado em fazer. Não tem sido um período simples. Mas, foi a melhor coisa do mundo? Não. Mas a gente foi se adaptando. Minha família tem uma indústria de confecções. No primeiro momento, foi aquele pânico. Tivemos que mandar várias pessoas embora. Foi uma situação muito difícil, porque o empresário ele não está pronto para mandar ninguém embora, está pronto para contratar. Exatamente. Mas, no segundo momento, a gente entendeu uma oportunidade de repente, construir equipamentos médicos, máscara, capote, milhões de coisas que a gente nunca imaginou em produzir. Você Isso. falou outra coisa interessante, que é a questão de reestruturar a empresa. Talvez seja o momento de mudar o foco do negócio, mudar o modelo de negócio, mudar a forma como se apresenta para o cliente para encarar essa nova realidade. Exatamente. E foi isso que a empresa fez. Hoje, a gente não vai virar o mês de abril com um faturamento muito melhor do que se tivesse com ele aberto. É isso aí. Então,
as margens são diferentes, é tudo diferente, a gente está É uma aprendendo. readequação. Então, a gente está se adaptando, entendeu que aquilo não era um negócio, aquilo não era uma empresa para fazer determinado produto. A gente é empresário e vai andando na medida que o dinheiro vai andando. Se o dinheiro estava andando para esse segmento, eu tinha que me adaptar. É esse o caminho. E a Então, empresa ela serve para isso, né? Para atender a necessidade do cliente. O nosso próximo exercício, ele se baseia nisso e ao finalzinho também a gente vai pensar sobre isso. Qual é o problema do cliente que a minha empresa vai resolver a partir de agora? Vou deixar o Gustavo falar, que ele pediu a palavra. Obrigada, Wagner, por sua contribuição. Aparecida, boa tarde a todo mundo aí. Boa tarde, Eu Gustavo. concordo muito com o que o Wagner falou, com tudo que vocês têm falado. O que eu vejo, assim, do ponto de vista da minha empresa, eu sempre tive dois pontos que foram cruciais na direção, que é o empreendedorismo e a inovação. Então, sempre tentava procurar visualizar o cenário que está por vir e como que você vai se adaptar a ele. Uhum. Muitas empresas, eu falo que o que a gente está vivendo hoje, ele já é um resultado de algumas coisas que são sinalizadas já há um bom tempo. Então, a necessidade de trazer novos processos, do uso da tecnologia, né, de uma flexibilização, de um novo modelo de gestão, enfim, uma série de coisas. Acho que assim, o que a Exatamente. gente tem um grande problema que eu, pelo menos, vejo, quando você fala assim, talvez o ponto mais difícil, assim, o desafio maior ainda hoje, um pouco menor por conta mesmo da circunstância. É as pessoas abrirem espaço para essa mudança. Os empresários entenderem que a visão enquanto empresa e empresários, ela é outra. Né? Ela não é centralizada, ela não é no eu, ela é no mercado, ela é na solução, ela é no cliente, ela é para fora. Você tem que internamente se posicionar para fora. E a gente vê, e hoje, eu falo que assim, eu tenho sentido uma satisfação muito grande com o que está acontecendo. Né? Pode parecer estranho, mas porque ele vem provocando, e aí eu estudo bioética, uma série de coisas também, mas enfim, ela vem provocando transformações positivas nas pessoas. A gente vê uma série de coisas, e dentro das organizações, a gente trabalhar hoje, por exemplo, o desafio, por exemplo, dentro é trazer novos produtos mais rápido para suprir as demandas que estão aparecendo. Então, por exemplo, como que você gerencia um trabalho home office? Como que o pequeno empresário ele consegue adaptar a empresa dele quando ele percebe que ele nunca teve formação como gestor, ele não sabe gerenciar a empresa, ele sabe fazer o trabalho do dia a dia, a rotina prática, Exatamente. Você mas está ele não é falando um gestor. palavras-chave que vão ser muito úteis. Eu vou até compartilhar a tela de novo, que vão ser muito úteis para o nosso próximo passo. Todas essas questões que você está falando, que aplicou na sua empresa, que está aplicando, a gente pode juntar essas ações e transformar isso em um plano de ação. Lembra que eu falei lá no início que o objetivo é a gente sair daqui com a tarefa, com a missão a fazer? Então, você me fez lembrar da nossa segunda missão, que é justamente o plano de ação. Eu vou compartilhar a tela e eu vou pedir para que você continue falando seus exemplos e a gente já vai encaixando no plano de ação. Pode ser? Ok. Então, deixa eu Então, compartilhar assim, aqui. esse é o cenário que eu vejo. Então, assim, a gente tem esse desafio e acho que aqui a gente está construindo uma comunidade que vai refletir o que é o futuro, né? Essa questão de trazer os conhecimentos, de proporcionar isso às pessoas oportunidades. Então, eu estou pensando, né, e trabalhando a empresa direcionada para isso, unificar processos, produtos com a entrega de conhecimento para que as pessoas possam realmente evoluir. E as pessoas É, evoluindo, os negócios evoluem, a sociedade, enfim, é todo um processo conjunto. eu Ok? sempre penso e eu sempre falo isso, né, que o meu trabalho de consultoria, ele está apoiado em um tripé: processos, pessoas e tecnologia da informação, porque eu acredito que é a união dessas três coisas que faz mover realmente a engrenagem e a gente conseguir colocar a estratégia em prática, colocar em ação e transformar isso em resultados. Coloquei aqui esse slide para provocar vocês mesmos. Qual é o principal problema que a sua empresa está enfrentando no momento? Então, o Gustavo falou ali alguns, né, e algumas adequações. Então, o que é que a gente precisa fazer? Olhar para esse problema e colocar isso em um plano de ação. Como é que a gente vai fazer isso? Eu coloquei aqui de uma forma bem objetiva para que vocês já consigam colocar isso em prática. Então, o primeiro passo é
na hora de tirar os planos do papel, é pensar no quê? O Gustavo falou ali vários exemplos. Cita mais uma vez, por favor, Gustavo, um dos exemplos das ações que você pretende colocar em prática na tua empresa. Trazer novos, né, adaptar produtos, soluções que são agora mais prementes, né, para o momento. Fazer com que a tecnologia responda mais rápido, né, são basicamente um dos pontos. Vamos pensar em adaptar os produtos ou serviços que as empresas dos mais variados segmentos que estejam aí nos acompanhando vai adaptar a sua realidade. Então, vamos pensar assim, como que eu vou adaptar o meu produto ou serviço a essa nova realidade? Então, a primeira ação, a primeira atividade que a gente vai colocar aí no plano de ação é adaptar o produto e serviço da minha empresa. Então, quem vai realizar isso? Lembra que eu falei lá do tripé? Pessoas, processos e tecnologia da informação? Para poder conseguir fazer isso, você precisa ou de aliados, de parceiros, ou de funcionários, ou fornecedor, alguém que vai te ajudar a colocar esse plano em prática. Então, primeiro relaciona o que vocês precisam fazer, e aí pode listar todas as atividades pertinentes, quem vão ser as pessoas que vão ajudar, quando que isso vai acontecer, quais são os prazos, quanto que vai ser o investimento que você vai precisar para fazer isso, e você vai conseguir colocar o andamento disso. Por que é importante a gente fazer isso? Porque se a gente só fica no plano das ideias, só imaginando como que vai reerguer a empresa, como que vai reestruturar, é uma avalanche de informações. Eu estava conversando esses dias com alguns empresários, e eles estavam falando, é um turbilhão de ideias, e que se a gente não coloca isso no papel, não coloca isso em algum lugar que a gente consiga tangibilizar, a gente acaba passando despercebido, né? Então, quem puder tirar um print, aí já tira uma foto e leva isso com vocês. Isso serve tanto para a empresa quanto para os profissionais, né? Porque antes de estar na empresa, nós somos pessoas. Não é isso, Larissa? Pronto, abri o meu áudio aqui. Eu queria chamar a atenção para vocês focarem aqui na coluna do quando. A coluna do quando, ela precisa de uma certa urgência. A gente não colocou aqui essa planilhazinha, essa mini planilha, numa ordem sequencial. Vocês podem começar do quando também. Sabe por quê? Se vocês esperarem demais, todos esses problemas que vocês estão notando, eles vão ser solucionados por outras pessoas que já foram um pouco mais ágeis. Não é? O timing é o foco aí da situação. Eu achei que o Wagner e o Gustavo, eles se mostraram bem camaleônicos mesmo às situações. Eles conseguiram, dentro da dificuldade, já enxergar novas oportunidades. Um ajustou o sistema produtivo dele, o Gustavo também já está pensando, inclusive, nas fragilidades que os empreendedores têm no dia a dia, não é? Nós sempre soubemos que elas existem, mas agora todo mundo está com a lente de aumento em cima dessas fragilidades, não é? Então, pensa, Gustavo, pensa Fernanda, pensa o Wagner, que já se mostraram aqui, para quando vocês querem as mudanças de vocês, né? Aí depois vocês vão atrás de quem vai fazer, né? Se não for um aprendizado próprio, uma habilidade que você mesmo possa desenvolver, então vai atrás de quem já sabe, porque está todo mundo nesse senso de urgência, né? Então, exatamente. Quanto mais rápido, melhor para vocês tanto aplicarem, errarem, não é? E reaprender para deixar isso no tamanho do formato do cliente aí. Né? Eu estava pensando sobre isso esses dias, Larissa, e assim, eu cheguei à conclusão que nunca se precisou tanto uns dos outros como precisamos agora, nesse momento. Então, é o momento de repensar o modelo de negócio, é o momento de formar parcerias estratégicas, como você muito bem colocou, de pessoas que possam nos ajudar, se não é a minha especialidade, mas procurar alguém que tenha essa especialidade e que a gente consiga fazer essas trocas. Não é isso? Eu queria que um dos três já falassem pelo menos um desses problemas que vocês acham cruciais para a empresa de vocês agora, né?
Já perderam aí a timidez de colocar Já o quebrou o papo em gelo. dia aqui, não é? Então, se alguém já conseguiu pensar, é importante que a gente já coloque assim no foco para a gente dar seguimento. Exatamente. E se tiverem receosos, mas anota no papel, não deixa de Anota, colocar exatamente. para fazer esse exercício, tá? A Lucila colocou aqui no chat, está terminando uma pós e está abrindo uma empresa de consultoria e que tem sido uma aventura porque não estava preparada. Então, Lucila, né, tem alguns consultores aqui, colegas também participando, e uma das coisas que a gente foi fortemente abalado, eu não digo tanto os consultores que fazem parte da comunidade que eu participo, que é a comunidade dos Evoluters, porque a gente já vinha nessa jornada de digitalizar os produtos e de mudar a forma como entrega a consultoria. Né, que é entregar a consultoria online, que a gente sai daquele conceito de ter o consultor só no dia que marca com a empresa para fazer a visita e a gente troca a questão da presença pela disponibilidade. Então, a gente já vinha nessa jornada de escalar a consultoria, transformar aquilo que a gente vai entregar para o cliente por meio de uma visita em um produto onde o cliente consegue acessar isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, e a gente pode estar mais presente no cliente. Mas é um fato, né, que todas as empresas, elas precisam repensar esses modelos, né? Não só na parte de consultoria, mas em todos os outros segmentos. Como que vai fazer essas entregas para o cliente? Como que vai conseguir acessar o cliente sem necessariamente ter aquele contato físico? E é outra coisa também, eu estava até comentando com a Larissa ontem, né, Larissa? Que as empresas como bares e restaurantes, não sei se tem alguém aqui de bar, restaurante, empresas que recepcionam o cliente, né? Já imaginou se começar a repensar esse modelo de negócio, elas vão chegar à conclusão que pode ser que elas consigam entregar o mesmo produto para o cliente, né? Pensando em bar e restaurante, entregar o mesmo produto para o cliente sem depender de toda aquela estrutura física. Né? A gente está vendo muita questão, né, do compre e leve, do delivery. Então, é uma nova forma de atuação desse segmento. Né? E a gente começa a repensar a questão, será que é necessário realmente toda aquela estrutura para entregar qualidade para o cliente? Ou a gente pode repensar, pensar em embalagem, pensar em atendimento, em diferenciais e entregar isso para o cliente com uma nova roupagem? Né? Fica aí uma reflexão para a gente fazer. Seguindo aqui, mais alguém quer colocar mais alguma coisa? Todo mundo tranquilo? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui e dando seguimento. E aí a gente chega no segundo tripé da nossa mentoria, que é a questão da sobrevivência, né? Primeiro, a gente planeja, enxerga o cenário atual. E aí a gente passa para o segundo tripé, que é a sobrevivência. Como que a gente vai montar estratégias para manter a empresa viva nesse período de crise e, quem sabe, se reinventar para sair dessa situação muito mais fortalecida. E aí a gente conversou bastante, né, Larissa? E a gente mencionou 2 perfis de pessoas. E aí eu queria perguntar para vocês. Há 2 perfis. Tem o visionário, que é aquelas pessoas que já estão lá na frente, estão com aquele pensamento de fazer diferente, como é que eu vou fazer para me reinventar, do jeito que está não está bem, o que é que eu vou fazer? E tem aquele outro perfil de pessoa que ele está preocupado em apagar o incêndio. E ele está com aquele pensamento que tudo voltará a ser como antes. Será que tudo voltará a ser como antes mesmo? E aí eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês, em qual perfil que vocês se enquadram, quem são vocês nesse cenário, quais são as expectativas de vocês para essa realidade. Assim, eu vou dar uma colher de chá para vocês pelo seguinte. Quando tudo isso começou, eu imagino que todo mundo se viu como apagador de incêndio. Não é inevitável, a gente tá ali apegado a tudo que a gente já vinha vivendo, a toda a rotina, mas eu acho que isso é perdoável até a segunda semana de quarentena. Falta de tempo não é, Depois, né?
Falta de tempo não é, porque o pessoal já está começando a seguir perfil de rato no Instagram, então tempo tem aí. Então é o seguinte, vocês já deixaram, na verdade, esse cenário onde vocês se veem como apagador de incêndios. Vocês já mudaram a visão de vocês, já se projetaram lá na frente. Falem um pouco. E aí, quem ainda está apagando incêndio? O Francisco pediu para fazer uma consideração. Por favor, À Francisco. vontade. A todos. Eu vou fazer eu não consigo me ver nenhum dos dois polos e acho que nenhum profissional, principalmente aqui consultor, né, como muitos aqui, aquele que ajuda as empresas, ele também não pode ser só visionário, só apagador de incêndio, ele tem que saber dialogar nos dois. Eu participei de uma live do segmento do turismo aqui em Minas Gerais e um consultor levantou a mão e falou uma coisa que olha, eu vou fazer o fluxo de fornecedor e tudo. E ele lembrou do 11 de setembro. O 11 de setembro foi para o turismo quando está sendo o coronavírus. Só que a diferença é que lá no 11 de setembro todo mundo dizia, nunca mais põe o pé no avião. Os protocolos de segurança foram mudados e tudo, mas não houve uma terceira guerra mundial. As pessoas voltaram a andar de avião, ou seja, aumentou a segurança e tudo. Então a gente tem que ter a noção também de que as demandas que antes existiam vão voltar a existir e a gente tem que se posicionar com base nisso. Então, muitas das vezes, o nosso cliente, ele está lá realmente apagando incêndio e está tudo bem dele. Mas nós também temos que saber levar o lado visionário que eles precisam e segurar um pouco a onda do visionário, aquele que está só enxergando um sonho. Né? Então, a gente tem que saber conversar com os dois extremos. Você falou uma coisa super interessante, que é essa questão da cultura, né? A gente vê que o cenário está mudando, que precisa de uma readequação, porém, o cliente que a vida inteira, por 30 anos, 40 anos, ele viveu uma realidade, não é tão fácil de mudar essa cultura. Ele que tem uma estrutura, ele que sempre trabalhou assim, então ele tem uma cultura que, para mudar, você muito bem colocou, não é do dia para a noite, e que a gente tem fé que isso tudo vai passar e que as coisas vão voltar a ser como antes. Mas quando eu falo assim do visionário e do apagador de incêndio, é assim, o que é que a gente pode aprender com essa situação? Quais são as lições que a gente vai tirar? Tem algumas empresas que nas últimas crises, elas surgiram em meio à crise. Um exemplo aí é a Netflix. Chegou uma hora que as locadoras não estavam mais dando conta de atender a demanda, de entregar aquilo na velocidade com que as pessoas esperavam consumir. E aí chegou a Netflix, com o sistema de você conseguir tudo através do celular, de você conseguir assistir todas as novidades. Saiu hoje, já consegue assistir. Então, quando eu falo assim, o visionário e o apagador de incêndio, é a gente conseguir olhar para dentro das nossas empresas e pensar assim, como é que eu vou me posicionar a partir de agora e o que é que eu vou conseguir oferecer de diferente para o meu cliente. E até mais, será que o que eu faço, da forma como eu faço, ainda faz sentido? Será que vai fazer sentido daqui a 2 anos? Então, é nesse sentido a reflexão, não é de mudar totalmente. Às vezes, a inovação ela vai estar num posicionamento simples. O exemplo que eu dei mesmo do novembro, ele oportunizou que as empresas de aviação de baixo custo entrassem no mercado. Então, a gente tem que ter uma certa sensibilidade também de avaliar o nosso segmento, cada um avaliar o seu segmento. O caso da Fernanda mesmo, que se apresentou aqui, né, como permutas, né? A permuta ela é uma excelente forma de posicionamento entre bens e serviços, né? Você precisa de determinadas coisas e aí na hora que tem caixa, o posicionamento às vezes é só preço mesmo. Às vezes eu tenho que fazer algo que torne mais viável, né? E seja de menos custo. Teve um vídeo até do Igor com o Thiago Reis, né, que foi mais ou menos isso, falando do embalde, como é que posicionou lá atrás o negócio de certificação. Então, o posicionamento, a gente tem que ter essa sensibilidade e enxergar além do óbvio. Exatamente. Francisco. Beleza, Marisa? Posso ir? Oi. Você falou uma coisa assim que me lembrou uma frase que eu gosto muito, né?
que é o seguinte: um passo à frente e já não estamos mais no mesmo lugar, não é? Quando a gente fala em mudança, a gente, na nossa cabeça, no nosso imaginário, a gente vê uma coisa que vai dar uma reviravolta de 100% na nossa vida. Eu acredito que esse tipo de mudança, ela foi imposta pela pandemia. Mas a mudança que a gente procura e que a gente incentiva é que vocês enxerguem os detalhes dos processos de vocês e numa mínima mudança de um detalhe, vocês conseguem já não estar mais no mesmo lugar e já estão mais adequados à realidade nova que já estamos vivendo, entende? A gente pode sim ponderar os dois perfis. Todo mundo vai estar, de vez em quando, como apagador de incêndio, por isso que eu falei, nas 2 primeiras semanas não tem como não ser, gente. É inevitável. Mas que hoje, mais do que nunca, a gente tem que ampliar o nosso olhar. A gente tem que se projetar. Porque se a gente ficar pegado lá nos problemas do passado, a gente não vai conseguir dar nem esse primeiro passinho para frente se a gente se apegar tanto assim ao passado. E corre o risco de ficar no passado. A gente já faz isso. Vejam que a gente já é um hábito nosso, não é? De estar sempre buscando algo diferente. Mas agora isso está sendo um pouco potencializado. Um pouco não, está sendo muito, né? Na verdade. Muitos modelos de negócio estão mudando completamente, justamente por causa dessa imposição. Isso, então, exatamente. Essa educação que a gente tem que fazer com habitualizar a mudança já para o nosso dia a dia, isso tem que ser feito gradualmente, não é? Isso, é cultura, Nenhuma né? Não é uma mudança coisa que vai brusca é do dia para a boa. noite. Nenhuma mudança brusca é positiva, a não ser que você vire milionário do dia para a noite. Aí isso já é um pouco mais difícil, mais legal, mas mudanças bruscas, elas devem ser evitadas, não é? O Wagner colocou aqui no chat, a Ângela quer falar. Já, Ângela, só para a gente fechar a linha de raciocínio, o Wagner colocou falando exatamente isso que você está falando, Larissa. É como fazer para que depois os empresários não voltem a fazer tudo como antes. E aí, meio que respondendo a sua pergunta, Wagner, eu me atrevo a dizer assim, o próprio consumidor, se você consegue entregar esse valor através da sua empresa, na forma como você atende, é muito difícil que o consumidor ele volte a querer consumir como consumia antes. Né? Se a gente tinha clientes, falando de consultoria, se a gente tinha clientes que nos tinham um custo conosco enquanto consultores, e eles observaram que nesse período de crise, de pandemia, de isolamento social, enfim, a gente parou de atender indo visitar e entregou muito mais valor, muito mais presença à empresa dele online, à distância, e isso conseguiu reduzir os custos dele, pode ser que o cliente ele não queira voltar a essa realidade antes. E aí entra a questão de reduzir os custos, eu acho que foi o Francisco que falou, a Larissa também falou, de reduzir os custos, ele vai pensar assim, eu vou reduzir o meu custo e eu vou ter a presença do meu consultor, eu vou ter a disponibilidade. Pensando nas outras empresas, eu vou reduzir o custo de ir lá até a empresa adquirir o produto ou serviço e eu vou receber esse produto ou serviço a domicílio. Foi o exemplo que a Thaís colocou. Então, assim, é a forma como a gente aborda que vai fazer com que o cliente ele vá mudando o mindset, vá mudando a forma dele de pensar e de querer nos acessar. Deixa eu deixar a Ângela falar um pouquinho. Oi, meninas, boa tarde. Boa tarde, Ângela. Eu sou evoluter nova, tenho uma empresa de consultoria, eu atendia até um mês e meio atrás, presencialmente os restaurantes, meus clientes, orientando com relação a boas práticas de manipulação de alimentos, né, os critérios da vigilância. Aí tem uma equipe, eu já não estava mais fazendo operacionalmente esse trabalho, tem uma equipe que trabalha comigo, de 4 consultoras, mas era aquele trabalho presencial, né? E eu tô no Evoluto desde dezembro, para vocês terem uma ideia, mas não tinha mexido uma palha para criar um produto na plataforma, para poder fazer essa migração. Então, embora eu já tivesse essa visão, na verdade, eu assinei em dezembro de 2019, mas em 2018 foi meu primeiro contato com o Evoluto. Então, desde aquela época, eu já estava olhando, gente, isso não se sustenta, esse formato não se sustenta, não é aqui que eu quero ficar. Racionalmente eu tinha isso, mas na prática a coisa não foi, né? Então, o que eu percebo hoje é que eu tenho essa visão de onde eu quero chegar,
Mas a ação ela não acompanha. Então, eu acho muito legal quando a gente tem essa oportunidade, tanto no grupo, com outros consultores e com outros empresários, de ouvir de novo, e mais uma vez, água mole em pedra dura. E eu achei ótimo que a Larissa falou da questão, é uma açãozinha que vai te levar cada vez mais perto da onde você quer chegar, né? Do resultado. Do resultado. Então, assim, é um passinho. Então, hoje eu já acordei, já dei meu próximo passo de manhãzinha, e agora à tarde vou dar mais um passinho. Então, eu acho que fazer parte, poder trocar essa ideia de pessoas que estão no mesmo barco que a gente e outros que estão mais à frente é muito legal, é muito construtivo, né? Eu estou aqui tentando construir, quebrar os meus paradigmas, as minhas barreiras, para poder construir esse meu futuro, que é lá que eu quero estar, mas ainda não andei muito efetivamente. Só queria agradecer a oportunidade. Eu que agradeço a sua participação. Né? Você estava falando e me fez me lembrar de um exemplo de um cliente que é um supermercado. E aí a gente fala, visão futurista, o cliente sempre fez assim, sempre veio comprar conosco assim. E aí, falando de planejamento, a gente estava planejando com eles de fazer venda por aplicativo. E justamente no mês de fevereiro, agora, foi quando eles terminaram toda a estruturação, que a gente sabe que tem um período de maturação para conseguir colocar para vender. E aí eles conseguiram terminar. E foi justamente no momento em que veio essa questão da pandemia, do isolamento social. E eles estavam prontos para atender a demanda dos clientes. Então, é aquela história. O que é a sorte? É quando a oportunidade, surge uma oportunidade e você está preparado para atender. Então, é essa visão. O Francisco colocou muito bem. Não vai mudar do dia para a noite, mas a gente precisa ir se preparando para quando chegar o momento, a gente conseguir atender aquela demanda. Não é verdade? Larissa, quer acrescentar mais uma coisa sobre essa questão da sobrevivência? Eu quero só agradecer a participação da Ângela, né? Foi muito legal ouvir o que ela tinha a dizer e que bom que mais pessoas estão interagindo, né? Vocês gostam de polêmica, já percebi. E aí, já que vocês gostam de polêmica, deixa eu compartilhar aqui que eu vou fazer uma pergunta para vocês que gostam de polêmica. Reflitam sobre a seguinte questão. Missão 3. Qual foi a última vez que vocês usaram a criatividade para sair de um problema? E o que vocês podem fazer de diferente agora na empresa de vocês para mudar o cenário atual? Né? Tem alguns segmentos aqui de empresa. O que é que vocês podem fazer para atender o cliente de vocês de uma forma diferente? Vou deixar isso aí como lição de casa para vocês. Pensem sobre isso, reflitam sobre isso. Depois, se vocês quiserem compartilhar conosco, a gente vai deixar os contatos no final. Mas comecem a pensar, o que é que eu posso fazer de diferente para os meus clientes que eu ainda não fiz? Qual é a ferramenta, qual é a metodologia? Né? Que às vezes a gente acha que mudança é algo totalmente diferente. Na verdade, um pequeno detalhezinho pode fazer toda a diferença. No momento de atender o cliente, no momento de entregar valor para as pessoas. Vou dividir um momento aqui com vocês, que ele é um pouco engraçado, mas foi constrangedor para mim na hora. Eu sou uma recém-saída da universidade, e então, no início, quando eu estava aprendendo ali linguagem de programação, eu fiquei tão assustada com aquilo que eu esqueci, gente, a função de Ctrl+C, Ctrl+V. Aí eu cheguei numa aula minha e tinha lá um monte de coisa que eu nunca tinha visto e vários códigos repetidos e toda vez eu estava pegando o mouse, copiando, sem utilizar o comando e colando lá embaixo, tendo que subir. Meu professor chegou atrás de mim e disse: "Ô mulher, tu tá esquecendo de fazer o Ctrl+C, Ctrl+V". Eu disse: "Mas pode usar aqui o Ctrl+C, Ctrl+V?". Ele disse: "Por que não? Você usa isso em todas as ferramentas que você usou a vida inteira. Você não está usando aqui, por quê?". Aí eu estava com medo de uma coisa que eu já sabia usar, só porque o ambiente que eu estava era novo, né? A função
desse bendito Ctrl+C, Ctrl+V ficou na minha cabeça a vida toda agora. Eu digo, a gente realmente chega na vida, a gente faz isso, a gente sabe de uma habilidade em determinado campo da vida da gente. Aí, quando a gente muda de cenário, parece que as nossas habilidades todas foram embora, né? Mas Ou ficam sabe que frustradas, né? só que elas estão lá. É só que você aplique, você já sabe fazer. Às vezes você não precisa aprender nada novo, um idioma novo para você executar aquela sua ideia. Use o que você já sabe que funciona. A funcionalidade das coisas, elas são as mesmas, né? Basta que a gente enxergue onde aplicar. E isso vem assim, a gente reduzir um pouco a ansiedade, ter um pensamento um pouco mais realista do nosso cenário, né? Então, Genial. lembrem do Ctrl+C, Ctrl+V, porque ele me impactou de uma forma que eu trouxe até hoje, já tem uns 4 anos que isso aconteceu. E aí você me faz lembrar de uma coisa chamada essência, né? Quando a gente Exatamente. lida com o cliente, às vezes fica a ilusão na nossa cabeça que a gente precisa estar lá na frente do cliente, junto com o cliente, para entregar aquilo que a gente pretende entregar, aquilo que a gente pretende fazer. E aí, quando você fala do Ctrl+C, Ctrl+V, a gente, quando eu falo, nossa, eu falo qualquer tipo de profissional. É o consultor, é o educador físico, é a manicure, é o cabeleireiro. Qualquer profissão, a gente precisa pensar na essência. Por que que a nossa profissão surgiu? Surgiu para fazer o quê? Né? Então, pega essa essência e só remodela a forma de entregar. Se eu sou contador, eu tenho uma empresa de contabilidade, eu preciso me relacionar com os meus clientes. Mas o que é que o meu cliente quer de fato? Ele quer uma orientação. E para passar uma orientação, para pegar os números que eu analiso da empresa do meu cliente, eu preciso estar lá junto do meu cliente, ou eu consigo usar uma ferramenta como essa que nós estamos usando para passar essa essência? Se eu sou personal, o que é que um personal faz? Ele orienta as pessoas sobre como utilizar o corpo para adquirir um determinado resultado, como exercitar o corpo para adquirir um determinado resultado. Para fazer esse exercício, ele não precisa estar lá junto com a pessoa. Ele consegue passar essa mensagem para o cliente, passar essa informação e fazer com que o cliente atinja o resultado. Então, a Larissa foi genial quando ela colocou isso. A gente não pode perder a essência. Por que que surgiu? Né? O Ctrl+C, Ctrl+V. Em qualquer ambiente, a gente consegue adequar e fazer o Ctrl+C, Ctrl+V valer. Não é isso? Isso aí. Estamos caminhando aqui para os momentos finais da nossa mentoria. E só para fechar, eu queria voltar aqui e passar a questão da reestruturação, Nosso terceiro pilar, né? que é o nosso terceiro e último pilar, não menos importante, que é o quê? A gente repensar, reprogramar e partir para uma nova realidade. E aí vem a pergunta-chave: como você visualiza a sua empresa de agora em diante? E para isso, para ajudar vocês nessa tarefa, a gente separou aqui algumas perguntas básicas que vão nortear vocês nesse processo. E aí a gente trouxe esses 5 pontos principais para vocês pensarem nessa nova estrutura. O primeiro deles, defina quem são as pessoas essenciais para essa operação. Quem realmente, toda a estrutura que vocês têm na empresa, vocês realmente precisam contar para conseguir executar essa operação. Dentro dessa nova realidade, quais são, se precisar ter mudança, quais são as novas funções que essas pessoas vão exercer dentro da empresa? Olhando para os custos, quais são os custos e despesas que ainda fazem sentido dentro da estrutura de vocês? Será que todos aqueles custos que vocês repassavam para o cliente em termos de estrutura, em termos de materiais, em termos de fornecedores e manutenção, será que ainda faz sentido nessa nova realidade, nessa nova modelagem? Quais são os principais canais de aquisição, atendimento, venda e entrega dos produtos e serviços? Como você está fazendo, como você vai fazer a partir de agora para adquirir novos clientes, para entregar o seu produto ou serviço ao cliente, para atender o cliente propriamente dito? E por fim, e eu acredito que é o ponto crucial dessa nossa discussão, qual o problema do cliente a sua empresa vai resolver a partir de agora, tá? Então, se quiserem tirar um print,
pode tirar e fica essa reflexão aí para vocês, esse exercício, né? Como que vocês vão repensar a estrutura da empresa de vocês a partir dessa nova realidade. Não é isso, Larissa? Essas perguntas, elas foram estudadas profundamente. A gente quis passar para vocês realmente um parâmetro importante, realmente importante de se pensar numa empresa. Como a Aparecida bem falou anteriormente, a gente tem que pensar no que é essencial. A gente voltou para o marco zero do empreendedorismo, né? Então, do marco zero é que a gente vai atingindo os nossos níveis, a gente vai sentindo novamente o que nos impacta, não é? Quem está para ajudar, a quem a gente vai ajudar, o que é que eu tenho a oferecer ainda, né? O que é que eu tenho a oferecer e que o mercado precisa, por que as pessoas ainda precisam de mim, né? É errado a gente tentar, assim, somente pensar no financeiro, apesar de ser vital, sabemos que ele é vital. Mas se a gente olhar para o cliente somente da nossa lente do financeiro, a gente não consegue enxergar a necessidade dele, a gente enxerga somente a nossa. Né? Exatamente. Então, essa troca de visão, ela é muito importante. A gente sentir a necessidade do outro é importante, porque o Gustavo e o Wagner, como os exemplos deles trouxeram para cá, eles se moldaram à nova necessidade. Então, essa é a essência de quem trabalha com negócio, né? É oferecer algo que chegue na dor de outra pessoa, né? Se você tem essa missão, então você vai reestruturar tudo, né? Não há perda de mercado para quem tem o que oferecer, né? Então, Exatamente. Que legal que vocês gostaram das questões, né? E agora, nós gostaríamos, né, Larissa? De falar da nossa surpresa. Lembra que eu falei lá quando anunciei a mentoria sobre a questão da surpresa? Então, deixa eu falar aqui para vocês o que a gente preparou para vocês. Fernando, acho que vai gostar muito disso, e os demais colegas também. Nós entendemos que, nessa nova realidade, nós precisamos ajudar uns aos outros. Então, o que foi que a gente pensou? 1 hora de mentoria, a gente falta 5 minutos para terminar, é 1 hora que a gente propôs. A gente percebe que é muito pouco para a gente se aprofundar nos problemas de cada empresa. São problemas muito particulares. Cada empresa tem sua realidade, teve alguns colegas aqui que preferiram ficar caladinhos, mas só ouvindo. Mas pensando nisso, a gente pensou em disponibilizar 30 dias de mentoria para as empresas que estejam nos acompanhando e para o mercado. A gente vai abrir isso. 30 dias de consultoria para 30 empresas que queiram participar desse processo. Qual é o principal critério, Aparecida? O principal critério é o engajamento. A gente vai abrir a caixa preta, a gente vai utilizar a plataforma que a gente usa para atender os nossos clientes, que é a plataforma do Evoluto. Fazer tudo como fazemos para os nossos clientes, de forma totalmente gratuita e personalizada, de acordo com a realidade de cada uma das empresas. A única coisa que a gente pede em troca é o comprometimento de vocês, de estarem presentes para todo esse processo. Tá? A gente vai, seguindo essa lógica do plano de reestruturação, a gente vai montar com vocês o plano de reestruturação mais o planejamento financeiro. E aí não é uma abordagem superficial, é uma abordagem aprofundada, de acordo com a realidade de cada empresa. Então, nós estamos lançando aqui em primeira mão para vocês essa proposta. A partir de amanhã, a partir de hoje mesmo, a gente já vai divulgar para o mercado. Quem quiser. E aí a ideia é fazer uma comunidade, tá? A gente vai pedir que vocês preencham a inscrição, a gente vai colocar todo mundo dentro de uma comunidade e a gente vai promover trocas entre essas empresas, né? Com o objetivo de se ajudar, com o objetivo de caminhar juntos em direção ao objetivo e, por que não, de fazer negócios entre essas empresas, tá? Então, essa é a surpresa que a gente preparou para vocês. Quem gostou da surpresa, coloca aqui nos comentários que eu quero ver. A Ângela falou que perdeu a proposta. A proposta é o seguinte, Ângela. Nós estamos criando uma comunidade de empresas onde a gente vai oferecer 30 dias de mentoria online e gratuito, utilizando a nossa plataforma digital, da mesma forma como nós fazemos com os nossos clientes. Então, a gente vai abrir a caixa preta, usar todas as ferramentas que a gente usa com os clientes
para atender essas empresas que quiserem participar do processo. Qual é a contrapartida que a gente pede? É a questão do compromisso, da empresa estar presente durante todo o processo, para que a gente consiga realmente atingir o resultado. Então, a gente vai abrir para 30 empresas, os 30 primeiros inscritos que participarem e que atenderem aos requisitos, tá? Eu vou colocar aqui na tela o QR Code para que vocês possam fazer a inscrição. Podem compartilhar também com outros empresários, outras empresas que estejam precisando desse suporte para que a gente consiga alcançar essas pessoas. Tá ok? Eu vou pedir para vocês colocarem aqui no chat o que foi que vocês acharam. Coloca uma nota aí de 0 a 10, sejam sinceros. Se não foi bom, também fala, que vai ser muito bom para que a gente tenha esse feedback e possa melhorar nas próximas mentorias, tá bom? Exatamente. Gente, o feedback é importante demais, viu? Nos avaliem. A gente, como avaliadora, a gente gosta, então Exatamente. nos avaliem. A Ângela perguntou se Obrigada. vamos selecionar as 30 empresas. Vamos selecionar as 30 empresas, exatamente. Dependendo da quantidade de inscritos, a gente está aí avaliando de fazer uma segunda edição, mas inicialmente é para as 30 primeiras empresas que se inscreverem e atenderem a esses requisitos, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Compartilhar é o Pra quem futuro, quiser. é verdade, viu? Escanear aqui o QR Code. O slide 23. Deixa eu colocar aqui logo nele. Deixamos aqui uma frase no final. Coloca aí, por favor, Larissa. Você é inspirada pela Larissa. Não é mais o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, né? Mas o que melhor se adapta às mudanças. E todo mundo liga essa frase ao Darwin, mas não é dele. É desse outro rapaz aqui. E nada mais encaixante ao nosso momento do que essa frase, né? Vamos se adaptar. Ninguém precisa estar perfeito para se adaptar. Se a gente pudesse resumir, seria reestruturar e readaptar. Exatamente. Efeito camaleão. Efeito camaleão. É isso aí. Eu vou colocar aqui o link para vocês na tela. E o que Se quiserem tirar print, já lê aí com o QR Code, compartilhar com os colegas. A gente está lançando oficialmente, né, agora, 16h03 da tarde, esse projeto, e a gente espera alcançar essas 30 empresas em um primeiro momento, conseguir ajudar essas pessoas com essa solução e conseguir reestruturar, né, trazer novos resultados, uma nova forma de ver as coisas. Como o Francisco muito bem colocou, não é mudar radicalmente, mas é se reinventar, repensar e ir fazendo isso ao longo do tempo. Todo mundo já viu? Né, gente? Manter a constância, exatamente. Depois vocês vão receber essa apresentação também por e-mail, e aí vocês podem compartilhar também. Ok? Os colegas colocaram aqui, nota 10, excelente, parabéns. Obrigado a todos pela participação, pelo engajamento, né? Nos vemos por aí nas próximas mentorias, nas próximas oportunidades, e eu aguardo vocês lá no cadastro, né? As empresas que queiram participar, a gente está recepcionando. Os colegas consultores que estão aqui presentes também, se puderem compartilhar com outras empresas que queiram e precisem participar desse movimento, também serão muito bem-vindas. Pessoal, muito obrigada, viu? Demais, porque foi um momento assim que passou rápido e a gente se preparou bastante para entregar o melhor para vocês, né? Quando a gente pensa em entregar valor em 60 minutos, a gente fica, meu Deus, como? Mas que bom que vocês gostaram e que vão levar alguma coisa para a vida de vocês. Espero que faça diferença. Exatamente. Tá ok? Um beijo para todo mundo e tchau, tchau. até mais. Tchau, tchau.